Hora de conversar com a Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs. A Mônica que hoje vai trazer repercussão de mais uma confusão causada por militares. Que confusão é essa, Mônica? Bom dia. Não é a confusão, né, Sheila? Bom dia em primeiro lugar, bom dia a todos. Sheila, Carla. Pois é, Carla, na verdade, assim, a gente até então chamava de crise militar, agora as pessoas estão chamando de confusão militar, porque está ficando até caricato, quer dizer, ninguém acredita na possibilidade de um golpe militar, que os militares tenham força para dar um golpe no país, não tem, mas ficam se metendo e falando de coisas que não é da competência deles. Então, as investidas do ministro da Defesa, o general Braga Neto, ontem, contra as urnas eletrônicas, né, endossando um discurso do presidente Jair Bolsonaro, que é considerado pela enorme maioria do universo político como uma tentativa de desacreditar o processo eleitoral, processo que é sagrado numa democracia, uma tentativa de conturbar o país em caso de derrota nas eleições de 2022, como fez Donald Trump nos Estados Unidos. Esse discurso do general Braga Neto contra as urnas eletrônicas, ele teve o efeito de isolar ainda mais esse grupo de militares bolsonaristas que se comportam não como agentes de Estado, né, mas agentes de um governo. Então, o primeiro efeito disso deve ser a consolidação da derrota do voto impresso na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que analisa o assunto, né, apesar de notícias aqui e ali de baixa na tropa que se opõe à adoção do voto impresso neste momento, nesse formato que os bolsonaristas defendem, com esse discurso de colocar as eleições em xeque, as contas hoje mostram com segurança, Carla, que 22 dos 34 deputados desse colegiado, dessa comissão especial da Câmara dos Deputados, vão votar para enterrar o voto impresso de uma vez, para não permitir que essa proposta siga nesse momento estimulando esse discurso, né, já que, como diz o próprio ministro da Defesa, cabe ao parlamento tomar essa decisão. Então, o parlamento vai decidir e esse tipo de comentário dele só reforçou a ideia, e ontem um intenso diálogo entre parlamentares, de que é necessário decidir, e decidir rápido, e decidir assim que houver o retorno do recesso. Agora, essa narrativa, eu queria trazer uma informação aqui, Carla, ela é tão sem pé nem cabeça, essa narrativa de militar colocando dúvida sobre a urna eletrônica, que qualquer pessoa que pare para estudar um pouco a história das urnas eletrônicas vai descobrir que ela foi desenvolvida, pasme, Carla, pasme, Sheila, justamente pelos militares. Na década de 1990, quando ela foi idealizada por especialistas, né, quando ela foi idealizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, segundo ministros da época, ela foi idealizada para tirar a mão do homem de cima do voto e impedir fraudes, né? Naquele momento, uma comissão técnica foi formada. E por quem que ela foi formada? Por engenheiros das Forças Armadas, né? Foram chamados 3 engenheiros do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um engenheiro do Exército, um engenheiro da Aeronáutica, um engenheiro da Marinha, né? E um engenheiro do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, justamente pela confiabilidade, pela competência dos militares naquele momento, pela necessidade de se fazer também algo nacional, né? O então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Veloso, ele conta essa história está registrada nos arquivos do TSE, e ele diz aqui, vou dar aspas dele, ele diz que, naquele momento, a comissão técnica começou do zero, foi trabalhando e construindo o protótipo da urna. Quando essa comissão, repito, de engenheiros das Forças Armadas, integrada também por engenheiros das Forças Armadas, quando essa comissão trabalhava, segundo ele diz aqui, fui visitado por representantes de empresas estrangeiras oferecendo urnas para nós. E eu dizia, não, vamos fazer uma urna tupiniquim, simples, barata. E assim conseguimos, e confiáveis. Até hoje, todas as eleições tiveram uma coerência com o momento histórico brasileiro, né? Tiveram coerência com pesquisas, tiveram coerência com o sentimento popular. Então, nunca foram colocadas em xeque as eleições e as urnas eletrônicas, de forma séria, comprovada. Então, é um ataque totalmente sem lógica, sem sentido, que ao fim e ao cabo coloca em dúvida, como a gente viu, a própria competência e confiabilidade militar. Então, eu conversei ontem com magistrados do Supremo, do TSE, deputados, já é um consenso que é chegada a hora de realmente colocar um freio, né? Colocar um freio nessa participação militar, nessa ingerência, nessa tentativa de tutela militar sobre a vida nacional, que eles não têm nada a ver com isso. Os militares têm competências muito bem definidas na Constituição,
tem que cuidar de fronteiras, tem que cuidar de outras coisas, eles não têm que cuidar de política, muito menos de política eleitoral, Carla. Pois é, Mônica, e você iniciou a coluna muito bem, porque algo que antes a gente chamava de crise, agora é confusão mesmo, né? Tá banalizando a figura dos militares. A gente teve recentemente, né, a divulgação daquele episódio envolvendo o general Vilas Boas, aí pressionando o STF para decisões. Agora a gente tem essa outra confusão aí envolvendo o Braga Neto e aí mandando mensagem para o presidente da Câmara dos Deputados. Que é isso, gente? Que, né? Imagina, a gente cansa de falar, né, que os militares, o exército, as forças armadas, elas têm que estar aqui para o Brasil, não para determinado governo. Isso não existe, né? Essa isenção a gente tem que contar com ela. Eu imagino que a maior parte dos militares pense dessa forma, dessa maneira. É uma pena, né, que algumas figuras acabem se expondo todas as instituições, né, as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, dessa forma. É triste ver o que está acontecendo, mas é bom a gente ter essa análise dizendo que, gente, não vai ter golpe, não é simples assim, não tem estrutura formada para isso, as pessoas, tem muita gente ainda com a cabeça no lugar, né, não tem como ter golpe, a gente tem estruturas democráticas fortes, né, Mônica? Assim a gente espera.